Então vamos lá, meus irmãos. Lucas, capítulo 23, verso 39 em diante, nós vamos falar um pouquinho sobre esta passagem de Jesus e os dois ladrões na cruz. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Ó Pai amado, nós pedimos a tua misericórdia para esta manhã, esse tema importante, atual, que nosso país, ó Deus, e nós vivemos uma situação muito difícil nesse país, onde não há segurança em local algum, Senhor, e nos grandes centros a coisa já saiu totalmente fora de controle, onde os criminosos, ó Deus, tomaram conta do país, em todas as esferas, quer seja, ó Deus, judiciário, no executivo, nas favelas, nas comunidades e no dia a dia, Senhor. É um tema que precisamos abordar na Tua Palavra. Nos dê luz, direção, para compreendermos, ó Deus, o Teu texto sagrado e aplicarmos para a nossa vida hoje. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, como eu comentei com os irmãos, eu creio que nós estamos vivendo um momento assim assustador, né? O que a gente está vivendo é algo assustador. Não se trata mais, eu acho que já passou, do famoso banditismo, né? O ladrão e a polícia. Não é mais uma briga de ladrão e polícia. Porque no momento em que o que a gente vê aqui acontecer no Brasil, né? Centenas de homens tomam conta de um território onde eles têm a sua própria lei, né? O seu tribunal, torturam. Vocês acho que vocês estão acompanhando, né? Eu postei algumas coisas nas redes sociais. Existe lá um tribunal onde estão sempre julgando as causas de uma forma, a gente chama um estado paralelo. Ele tem a justiça própria, as suas regras próprias, né? Ninguém entra. E a população, quase 90%, está sendo a favor do que está acontecendo, né? Da polícia. Mas quem vive lá dentro? Porque a coisa chegou num ponto, eles têm lá, o CVV, eles entraram agora lá e viram, né? Um quartinho, todo vedado acusticamente, correntes penduradas no teto, onde eles amarram as pessoas para tortura. Então, assim, a coisa chegou num ponto que eu vi outro dia uma autoridade na área da segurança explicando que a primeira geração desses criminosos, eles tinham algum critério. E eram os primeiros, né, o CV, por exemplo, é bom lembrar, ele surgiu na época dos anos 70, em que presos comunistas ficaram juntos com presos comuns, lá na região do Rio de Janeiro, e esses presos comunistas, eles tiveram treinamento de guerrilha em Cuba, em outros países, e eles tinham táticas de guerra mesmo, né? E eles ensinaram isso para aqueles bandidos comuns. E assim acabou se organizando, por isso que alguns movimentos de linha um pouco mais comunista, eles conversam. Se você vai nos outros países, na Colômbia, Bolívia, você tem essas guerrilhas, você tem as Farc, você tem todos os países, são guerrilheiros, tá? Que estão aliados com questões ideológicas e políticas. Então foi assim que surgiu nos anos 70. E a primeira geração, dos traficantes, dos criminosos, eles tinham algum critério. Só que o que nós estamos vendo hoje são adolescentes totalmente assim, sem nenhum critério
adultério. A coisa tomou uma proporção que está assim. Agora, um dos chefes do tráfico, eu tenho tudo isso em vídeo, posso jogar aqui para vocês se quiserem. Um dos chefes do tráfico, numa das favelas na comunidade no Rio de Janeiro, gostei daquela menina, 10 anos. Menina de 10 anos. As famílias que moram na comunidade, a maioria, gente, é gente do bem, gente honesta, trabalha. Está lá porque não tem outra opção. E lá o pai, a mãe, trabalhador, vieram comunicar, ó, o chefe do tráfico vai querer a sua filha, 10 anos. Ele quer para ele. A mãe entrou em pânico, o pai também. Se não der, pouco antes, uma adolescente, o cara quis fazer sexo com ela, não, matou, tiro na cabeça. Falou para os pais que era sua filha de 10 anos. Eles não têm opção. Ou eles entregam a filha, ou eles somem dali e desaparecem do planeta. Eles pegaram num dia comum de levar a menina na escola, colocaram na mochilinha de escola dela alguns pertences pessoais deles, do pai, da mãe, da filha, fingindo que ia para a escola, saíram, fecharam a casa e nunca mais voltaram. Deixaram tudo lá dentro. Isso não é bandidismo comum, gente. Um outro adolescente, família do bem, mora na comunidade, sem querer pisou no pé de um chefe do tráfico. Tiro na cabeça, morreu na hora. A coisa tomou uma proporção que não tem mais. A vida lá dentro, eles vivem aterrorizados. Para nós, a gente olha o que aconteceu ali e fala, uma chacina. Mas para o morador de lá, eles estão apoiando. Claro que quem não apoia são os familiares, porque sempre tem uma esperança. Então, a situação está descontrolada. No Nordeste, para vocês terem uma ideia, em Fortaleza, já tem mais de 39, se não me engano, bairros em que os familiares acordam, está pichado na porta da sua casa. Vaza, sai, senão morre. Gente, isso, e eles têm que sair. A polícia de Fortaleza não tem poder nenhum contra esse terrorismo. O que eles fazem? Não, nós vamos ajudar. Como? Eles vão lá, pôr polícia, falar, não, pode viver na sua casa que nós vamos proteger. Não. Sabe o que a polícia de Fortaleza está fazendo? Está mandando um carro para ajudar na mudança. Nós ajudamos você a sair logo da casa para entregar a casa para os terroristas. 39 bairros, centenas de casas. Os terroristas picham na porta. Quem que vai ficar numa casa se um terrorista pichou na porta? Fala assim, ó, vaza. No mesmo dia, encosta o caminhão, carrega tudo, enfia tudo e some. Mas a casa que eu estou pagando há 30 anos. Imagina você viver debaixo disso. Que seu filho pisar no pé de um terrorista, leva um tiro na cabeça. Se você acordasse, todo dia você acorda, ufa, minha casa não foi pichada hoje. Dá para mim continuar vivendo nessa casa que eu estou pagando há 30 anos. Olhou para sua filha, eu quero a sua filha de 10 anos. Se não, mata. Não tem. Aquilo ali não é mais uma briga de ladrão e polícia, gente. Né? Então, quando você vê uma coisa naquele nível, né, de um esquadrão, eles todos fardados, com armas que veio do exército da Venezuela, da Rússia, granadas soltadas com drone. Um dos maiores especialistas em guerra, que esteve agora na guerra da Ucrânia, professor Rock, e ele faz um vídeo que eu assisti, e ele explica, falou, não, gente, para, isso aqui que nós estamos assistindo não é mais briga de bandido e polícia. Nós estamos debaixo de um movimento terrorista que está tomando conta do país. E a coisa cresceu tanto que eu fui ler um pouquinho mais sobre isso, para vocês terem uma ideia, como que está hoje o movimento, né, desse grupo terrorista chamado PCC. Só para vocês terem uma noção da proporção da coisa. Eu acredito que, humanamente, eu não vejo mais solução, porque eles já tomaram o país, a gente não percebeu. Então, uma análise de um especialista revelou o quê? A polícia e a inteligência, o PCC tem o controle absoluto do Porto de Santos. A gente não tem noção, porque todas as drogas saem dali. O Brasil é um dos maiores fornecedores de cocaína para a Europa, Estados Unidos. Tá? O que a gente está vendo os Estados Unidos fazer com a Venezuela não vai demorar muito para eles virem atrás desses movimentos. Eles querem que seja reconhecido como terrorista porque a quantidade de droga que entra lá é absurda. Então eles tomaram conta já do Porto de Santos, de onde parte a maioria das suas exportações de cocaína para o exterior. O PCC hoje já está em mais de 30 países. Uma organização, isso é quadrilha, gente? Isso é coisa de bandido e polícia? Uma organização criminosa, terrorista, em 30 países. Ele está infiltrado, tem uma organização, uma logística.
Eles já têm contato direto com os cartéis de droga do México, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, a máfia da Calábria, o Hezbollah. Eles estão... O Hezbollah, gente, já conversa com o PCC. Existe... Os principais mercados do PCC são Europa, Oriente Médio, África e além dos Estados Unidos. Só em Portugal, o Serviço de Inteligência de Portugal detectou mais de 1.000 membros do PCC lá dentro do país deles. É uma organização que já está ficando maior do que as organizações terroristas que têm lá no Oriente, muito mais poderosa, mas muito mais. Para vocês terem uma ideia, hoje o PCC financia curso para membros da sua organização passar em concurso de juízes, delegados, Polícia Federal, promotores e muitos cargos de estratégia judiciária. Eles já tomaram conta do judiciário, do executivo, de todos os organismos do nosso país. Eles estão infiltrados no setor de combustíveis. Lá em São Paulo, para você ter uma ideia, agora com esse problema do metanol, foram mais de 3.000 postos. Teve um dia que eu estava lá em São Paulo, tinha um posto lá que eu vi que o preço era muito baixo, sem bandeira, era um lugar esquisito. Não tem loja de conveniência, é um pessoal estranho que atende a gente, é um lugar muito esquisito. Mas é o lugar mais barato que tem. Na época que a polícia deu batida no PCC, agora no negócio de postos, eles ficaram sem combustível um tempão. Eu me lembro dessa história, eu falei, ó, isso aqui tem história aqui. Ó. E aí agora que a coisa começou a baixar, uma vez eu abasteci naquele posto, e aí eu olhei na etiqueta, o comprovante, né, do cartão é um nome, não tem nada a ver, sabe, não é de posto, entende? Deve ser lavagem de dinheiro, né? E aí continua a infiltração no combustível, postos, né? Eles têm uma rede de motéis absurda, tudo que dá para lavar dinheiro, porque o maior problema deles hoje é lavar dinheiro. Rede de motéis, rede de farmácias, imóveis, controla mais de 40% das bits, que é aquele negócio de aposta, 40% está na mão deles. Muitos setores da economia, setor público, empresas de ônibus, construtoras e até o fintech, que é um banco. Eles tomaram conta, gente. Tudo que você possa imaginar. O Marcola e o Fernandinho Beiramar, que é o Marcola é do PCC, o Fernandinho Beiramar é do Comando Vermelho, já estão num projeto de fusão. Isso aconteceu depois que um dos membros do comando do PCC, chamado Geleia, foi transferido de São Paulo para o Rio e ele está fazendo a mediação para haver uma fusão dessas duas organizações criminosas. Isso é só algumas coisas, né, gente? A gente não tem noção do tamanho, da proporção que isso ficou. Então, o que isso tem a ver com a gente? Como lidar com essa situação, né? Então, você tem os grandes estão nos condomínios, estão fechados. Quem fica nessas comunidades são só molecada, que a gente está vendo, só molecada. 16, 17, 18, 19 anos, sabe? Molecada mesmo. E ali eles não têm mais nenhum critério, né? É um nível de abuso que eles têm das pessoas que moram, que estão debaixo deles, que é assustador. Muito bem, gente. A diferença é enorme. Pode falar, minha irmã. Eu estou só dando uma introdução ao problema nacional que nós estamos vivendo, para não vamos aplicar a palavra de Deus, né? Uhum. É assim. Pensa num câncer. Se isso não vai diminuir naturalmente, você concorda? É uma pessoa que tem um câncer e ele nega. Ele, não, vai crescer, não tem como.
Isso só está crescendo. Antes só falava Rio, São Paulo. Agora não, a gente sabe que já se infiltrou em todo o interior do estado de São Paulo. Todas as cidades já têm ramificações. Isso está chegando perto da gente. Isso vai chegar na gente, de um jeito ou de outro, né? Então, assim, a coisa é muito, mas muito pior do que a gente está imaginando. Mas muito. Você vê a televisão, é uma pontinha do iceberg. Entende? Não é fácil, irmãos. Eu acho que, assim, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e olhar esse texto aqui, que eu acredito que é extraordinário, uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia. Pensa, Deus é maravilhoso. Ele colocar essa situação, né? 2 criminosos, não era crime comum, porque para passar por essa pena de morte isso aqui, gente, tem que ser um crime grave. Eles tinham que ter um atentado ao Estado, como é o caso de Jesus, né, que foi chamado de rei dos judeus, então por isso que ele estava lá, esse foi o crime de Jesus. Ou matou alguém, né? Então você tinha lá, por exemplo, Barrabás não foi solto, ele era um assassino, não é qualquer um que vai. E esses homens malfeitores não é ladrão de galinha, não é coisa pequena, é gente grande, é gente que cometeu crime de acordo com as leis de Roma. Para ir para uma pena de morte é um crime muito grave. E era uma pena de morte horrível, né? Ficava lá exposto. Eram os piores criminosos, eles eram colocados ali. E Deus colocou 2. Que na teologia, claramente, Deus, olha, é extraordinário, gente. Foi Jesus no meio, 2 criminosos, representando a humanidade. Nós, claramente, meus irmãos, estamos representados ali. Você lembra daquela passagem da torre que matou um monte de pessoa e aí vieram perguntar para Jesus, e não, eles cometeram mais pecado do que a gente? Aquela resposta de Jesus, ela serve para nós hoje. Se vós não vos arrependerdes igualmente, quem lembra no final? Perecereis. Na verdade, gente, o que acontece é que isso que a gente está vendo é um reflexo da corrupção do coração do homem. Que se der oportunidade, não tem limite. O mal que habita no coração do homem, quando eu vejo essas coisas, eu não simplesmente condeno o adolescente que cresceu naquela comunidade e se envolveu com o crime. Eu olho e falo assim, essa é a fotografia do coração do ser humano, nosso, entendeu? Que em determinada circunstância pode chegar a esse ponto que está chegando. Que é uma coisa assim, teria tantas outras histórias para contar. Ontem eu estava vendo uma mãe que precisou reconhecer o corpo de uma das suas filhas, que se envolveu com esses rapazes e ela acabou tendo amizade com as 2 gangues rivais. Encontraram no celular dela uma conversa com uma gangue rival e a gangue que ela namorava um dos meninos. Menina de 14 anos. O que eles fazem, gente? Eles picaram ela, né? Encontraram no mato partes do corpo dela, aí juntaram. E a mãe precisava reconhecer. Mas os policiais não tinham coragem de fazer ela chegar perto. Então eles tiraram foto e deram um zoom no rosto, só para a mãe falar, é a sua filha? Que estava desaparecida, né? A mãe chorando fala, olha, eu, sem o policial me autorizar, eu abri as telas do celular e eu vi todos os pedaços do corpo da minha irmã. Já faz muitos anos. Ela falou, eu nunca mais vou esquecer daquela imagem. Não é brincadeira, sei como é? Ver os pedaços do seu filho picado. Então, assim, é um negócio monstruoso. Mas quando eu vejo isso, a gente olha para essa passagem e vê aqueles 2 ladrões e os 2 eram igualmente. Interessante que o Evangelho de Mateus mostra que os 2 blasfemavam contra Jesus. Inicialmente o primeiro, porque a gente fala assim, ó, aquele ladrão mais bonzinho, sabe? Aquele ali, ó, você vê, ele é mais bonzinho, ele reconheceu, ele pediu perdão. Não, gente, se ele está ali, é porque ele é criminoso mesmo, provavelmente ele matou pessoas, a gente não sabe o que ele fez. E no início do Evangelho de Mateus, coloca os 2 como malfeitores mesmo. A Bíblia não está falando que um é mais bonzinho, não. São criminosos, são pessoas... Mas a gente é um espelho, e que Jesus disse, falou, ó, vós igualmente perecereis se não vos arrependerdes. Mostra uma coisa que a psicologia chama o rei bebê. Sabe o que é o rei bebê? É quando um bebê, você sabe, um bebezinho quando nasce, ele não tem noção.
tudo é dele, para ele, e agora ele chora quando ele está com fome, ele grita, ele morde. O que acontece com a gente? Na medida que a gente vai crescendo, a gente vai moldando a criança para ela deixar de ser esse bebê. Alguns crescem achando que é um rei bebê. E você quer ver que a gente é muito parecido, né? Quando alguém fecha a gente no trânsito, outro dia eu ouvi uma explicação sobre isso, assim, a gente fica louco. A gente fica louco. A gente fala assim na rua, a gente quer descer, a gente quer brigar. Todo momento em que o nosso egoísmo sai fora do controle e a gente acha que... O que acontece com essas pessoas? É um rei bebê. É umas pessoas que chegam com uma arma na mão, eles têm o poder. Fala assim, olha, eu quero um carro, então me dá o seu carro. Eu quero um celular, me dá o celular. É um rei bebê. Ele está totalmente descontrolado. Esse egoísmo habita em todos os nossos corações. Nós somos pecadores. Aquela cena de 2 ladrões na cruz representa a humanidade, que se igualmente não se arrepender, vai perecer. Só que é claro que, depois de um certo limite, a coisa sai fora. E se a gente for pensar bem, os 2 ladrões na cruz pagaram a sua dívida com os homens. Nenhum deles desceu da cruz. Então, a dívida com os homens, ela vai ter que ser paga, mesmo que haja um arrependimento. Porque nós estamos lidando com um problema social, que para mim é mais espiritual do que social, né? A gente entende o problema do ser humano não é social. É para mim um problema espiritual. É o pecado que habita no coração do homem, que está totalmente descontrolado, em que as autoridades que foram colocadas por Deus aqui na terra, qual o propósito das autoridades? Vamos lá. Eu até coloquei para os irmãos há pouco tempo, lá no meu Instagram, alguns textos, uma reflexão sobre isso. Vamos ver junto aqui o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo de número 13. Vamos abrir junto lá. Romanos, capítulo de número 13. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Olha o que diz aqui sobre a obediência às autoridades, né? Então, a autoridade, ela é colocada para conter o mal no coração do homem. Vamos entender essa situação? A segurança, as autoridades, elas existem para isso. Nós temos que temer as autoridades. Se for um policial bonzinho, ninguém vai temer. Se o crime crescer demais, perdeu a autoridade. Isso acontece dentro da nossa casa, gente. Quando os pais perdem a autoridade com os filhos, você perdeu o seu filho. É assim que funciona. Quando a gente perde os nossos filhos, quando a gente perde a autoridade com eles. O que mantém eles? A nossa autoridade. Entende? Então, isso é uma coisa que Deus estabeleceu, porque o mal habita no coração do homem e começa lá dentro da nossa casa, honra pai e mãe, para que prolongue os teus dias. Porque o que acontecia naquela época? Uma criança que não honrava a autoridade dos pais, ela ia acabar indo para o crime e a vida dela seria curta mesmo. Então, para que prolongue os teus dias, tanto que a gente sabe que naquela época chegava o ponto em que o filho era de mais rebelde, de mais rebelde, de mais rebelde, quando os pais perdiam a autoridade, eles transferiam para a autoridade externa. E naquela época, no Antigo Testamento, os pais chegavam a dizer, olha, a gente não tem mais controle sobre ele, perdemos a autoridade, então transfere para uma esfera maior. E essa esfera maior tinha autoridade de vida e morte sobre a criança, ou sobre o jovem, sobre o filho adolescente, e geralmente eles eram apedrejados. Os pais levavam os filhos para as autoridades. E naquela época a pena era essa. Hoje é a mesma coisa, gente. Quando sai fora da nossa autoridade, eles têm autoridade externa. Bem ou mal, corrupto ou não, é a autoridade que existe. Se tirar isso, o que a gente está vendo acontecer lá no Rio vai tomar conta do Brasil inteiro, do país inteiro, do mundo inteiro. Tem que ter uma autoridade maior. Tá? E Deus estabeleceu essas autoridades não como autoridades santas, justas e boas. Não, é autoridade, é para botar medo. Está aqui, ó. Todo homem esteja sujeito, capítulo 3, verso 1, às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as que existem foram por ele instituídas. Então Deus instituiu isso, pai e mãe, para conter o mal no coração dos filhos. Quando sai fora do nosso controle, porque pode acontecer, gente, todo mundo está sujeito. Eu não condeno pai e mãe, eu tenho 2 filhos, entende? Posso ter mais, não sei o que vai acontecer com o casal, se Deus permitir. Então,
Se sair fora da minha autoridade, existe uma outra esfera que é pior. A gente sabe. Um pai, uma mãe, o máximo que ele vai dar um tapa na cara do filho, um chacoalhão, puxa para dentro. Lá fora não vai ser isso. Então, esse é uma coisa que Deus estabeleceu. A primeira autoridade da nossa vida é pai e mãe. Depois são os professores, vai indo assim, entendeu? As autoridades espirituais. Quando rompe a barreira da casa, pode ter certeza que vai quebrar as outras barreiras. E cada vez, uma hora vai chegar numa barreira que é uma lei. Honra pai e mãe é um princípio. O filho que não honra pai e mãe não vai honrar o professor, não vai honrar as autoridades espirituais, não vai honrar as autoridades civis. Para que prolongue a tua vida sobre a terra, ele vai morrer. Simplesmente assim, se você tiver um filho rebelde que não está debaixo da sua autoridade, é questão de tempo. Ou ele vai ser ou a gente quebra a rebeldia dele, ou ele vai ser quebrado lá fora. Ou vai ser as autoridades civis, alguma coisa vai acontecer. Ou até numa briga, numa guerra entre facções, eles morrem. Então não tem ninguém consegue ver. Isso é lei, isso é bíblico. Então Deus estabeleceu esse princípio para conter o mal. Entendeu? De modo que aquele que se opõe à autoridade, quer seja do pai, do professor, e vai subindo, né? O que fala? Resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Está na Bíblia isso. Então a autoridade está ali para isso. A gente tem que ensinar aos filhos o seguinte, filho, ó, eu vou até aqui, passou daqui, você vai lidar com outras autoridades. Elas não têm misericórdia. É morte, eles vão te matar. Então tem que estar claro, isso está bíblico, está aqui, ó. É uma condenação. Por quê? Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Magistrados, autoridades. Queres tu não temer autoridade? Você não vai temer autoridade? Você vai se lascar. Isso a gente tem que dizer para os nossos filhos. Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Deus colocou isso para nos proteger. Porque se no nosso grupo, um de nós, pode ser até a gente, romper com a autoridade, eu posso fazer mal para outras pessoas e começar a fazer mal, alguém tem que barrar isso. Alguém vai ter que parar isso. E aí o que ele diz? Continua dizendo, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, gente. Espada na Bíblia é pena de morte. E continua dizendo, ó, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, e essa é a palavra de Deus sobre o problema de autoridade. Começa dentro da nossa casa e vai rompendo. É a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é se a gente começar a perceber um filho rebelde. A Bíblia fala, usa a vara, porque a vara não vai matar. Mas se ele sair da sua esfera de autoridade, se você perder a autoridade, ele vai para uma outra esfera. E ali não tem controle. Entende? O que vai acontecer? Não tem. Entende? Então não tem. Se num confronto de armas, de espada, está na Bíblia. Jesus disse uma vez, se aplica a tudo e a todos. Deixa a espada, porque quem vive da espada morre da espada. Num confronto armado, vai morrer. Isso é questão de tempo. Vai matar uns, mas vai morrer. Isso é uma lei bíblica. Então a gente tem princípios bíblicos para isso. Pegou na arma, meu irmão, acabou. É morte. Não tem mal o que fazer. Dali para frente. Então, assim, a gente está mostrando os princípios, sabendo que, na proporção bíblica, dos dois malfeitores, um deles teve oportunidade de arrependimento e se arrependeu. Mas esse princípio bíblico não tem como a gente voltar atrás. As autoridades estão aí, Deus estabeleceu para conter o mal surge, o mal está dentro de nós. A gente, quantas vezes a gente não tem vontade de matar uma pessoa quando faz uma coisa com a gente, uma coisa acontece, sai fora do nosso controle. A gente só não faz porque por padrões morais que colocaram em nós, por temor das autoridades, por temor a Deus, as autoridades. Mas o mal está aqui na gente. Quem nunca teve vontade de matar uma pessoa? De raiva, só não faz porque, entendeu? Deixar a gente dentro da nossa casa, um mata o outro. E isso acontece por aí, ué. Entendeu? A gente chega no limite, mas a gente controla, o mal está dentro da gente. Mas Deus colocou as autoridades para nos proteger, e eu digo de nós mesmos, gente, que o mal está dentro da gente. Então,
quando eu me deparo com situações como essa, eu me vejo nessas pessoas. Porque se não tivesse tido o que aconteceu na minha vida, eu poderia estar lá no lugar dessas pessoas. Mas depois que está lá com a arma na mão, é lei, gente. Ali não tem volta. Mas vamos devagar. Vamos devagar até onde que a gente pode caminhar na Bíblia sobre esses temas. Né? Pode falar, minha irmã. Graças a Deus. Ótimo, ótimo, ótimo. Vai agradecer, já. Vai agradecer. Agora, se é medo, o que ela sente de mim? Ela tem que me respeitar, professor. Eu conversando na reunião, eu falo, ela te respeita. Ela tem que te respeitar, porque senão você pode deixar aqui em casa. E minha mãe tratou a gente assim, e se a gente precisa de psicólogo, tudo bem, tem casos de casa, entendeu? Mas não é porque eu bato com a vara mesmo. A Laura também, é foguete. Ela toma na perna. Eu não, porque precisa, gente. Sabe quando ela vai agradecer, Jaque? Quando ela começar a perder as amigas dela, né, em coisas erradas, porque ela vai em alguns enterros de adolescente, vai. Falar, ela podia ser eu aqui, entendeu? Só não sou eu porque minha mãe tomou a rédea da minha vida na hora que... Porque todos nós poderíamos estar lá. E é um mistério, porque tem alguns que parece que é muito forte isso. Tem criança que é mais maleável e tem criança que é mais rebelde. Isso está lá e a gente não tem uma explicação para isso. O fato é que não é para culpar os pais, porque a gente vê pais que fizeram de tudo. E aí você tem um filho que teme a Deus e outro que não. Isso a gente vive todos os dias. Mas é o desafio grande que a gente tem. Eu não estou dizendo que tem casos que não tem solução. Não, tem casos que é mais difícil, vai dar mais trabalho. Tu não sabe disso, nenhum filho é igual, gente. Tanto que a gente sempre diz assim, eu criei tudo igual. Mas eles são iguais? Não, não são iguais. Tem um que você só de falar ele já treme. Tem um que você dá surra e ele tá duro ali ainda. Então, existe essa natureza. Você vai lá, esse aqui vai dar mais trabalho. Entendeu? Pode falar. Dois levantaram a mão. O Alex ali, depois e dá o microfone para eles. O Alex, acho que levantou primeiro. Dá lá para ele deve estar numa sequência. Aí depois para o Elmer, por favor. Vamos lá. Ô, pastor, pode falar. A geração nossa, aí geralmente quando tem esse assunto assim, porque meu pai bateu, meu pai repreendeu, porque meu pai... Sabe, aí eu escuto a pessoa falar, aí eu faço uma pergunta para ela. Você tem raiva do seu pai? Você ama seu pai? Não, pelo contrário. Eu amo meu pai, entendeu? E a gente conseguia compreender. Hoje em dia o que se vê muito é o que o pastor falou. A educação se sai de casa. A criança, ela vai e apronta na escola. A primeira coisa que o pai faz, ele vai na escola. Mas hoje em dia, ele vai para brigar com o professor. Não saber por que o filho está fazendo isso daí. E os pais sabem o filho que tem em casa, entendeu? Por isso que está desandando tudo, entendeu? Está desandando tudo. Não, e aí quando a gente não consegue manter a autoridade, que não é fácil, não é fácil. A gente perde a autoridade dos filhos e ainda tira a autoridade dos lá de fora, aí acabou. Aí abriu a porteira, né? Aí esse filho, infelizmente... Tanto que a Bíblia chega a dizer assim, que o pai que não corrige o filho, ele não ama o filho. Isso é bíblico. O pai... Aí Deus fala, eu corrijo os filhos como um pai que ama, corrige. Então a correção é uma proteção dele mesmo. Enquanto estiver na nossa esfera, porque depois que sai a gente não tem mais controle, gente, não tem mais. Depois, pode falar, meu irmão. Pastor, eu queria aproveitar, assim, que Peru teve uma experiência, né, em 1985, né, quando eu tinha 6, 7 anos. Certo. Peru teve uma pobreza terrível, nossa. Em 1990 já melhorou, mas assim, naquela época o terrorismo no Peru teve dois movimentos muito fortes.
o Sendero Luminoso e MRTA. Naquela época se derrubava as torres de energia, aí nos lugares mais distantes pegava as crianças, levava, e as crianças eram obrigadas para ser parte do grupo. Aí depois as crianças eram, fala, se você não entrar, vão matar seus pais. Aí beleza. Então a criança aceitava, crescia, depois participava de um ato terrorista, e essas crianças matavam alguém. Pronto, aí não podia mais sair porque eram criminosos, certo? Assim foi a história do Peru. Aí, assim, tudo foi para a pobreza, né? Pobreza muito extrema no Peru. Uma época não tinha, pessoal que saíam das universidades me contavam muito, não tinha nem emprego, né? Nada, ninguém tinha. Aí o que aconteceu? Aí o governo fez uma coisa incrível. Não, acho incrível, porque não sei onde saiu essa ideia, né? Ele deu a lei do arrependimento. E hoje, que eu sou cristão, olha, como que esse pessoal teve sabedoria, né? O que é essa lei do arrependimento? Os cabeças, eles não se importam, né? Eles fazem, eles são ricos, estão nos hotéis, tá? E as pessoas lá são os mais, como falam, né? Os adolescentes que não têm cabeça, todo mundo ficou mal. Eles que estão apanhando estão morrendo. Aí, então, o governo falou assim, a todas as pessoas que se entregarem as armas e derem informação dos cabeças, nós vamos dar não apenas segurança, sem necessário até vamos exilar em outro país com tudo pago. 95% entregou arma. Não, mas incrível. Assim, menos de 6 meses acabou com o terrorismo. Nossa, foi assim, incrível. Mas por que estou falando isso, irmãos? É que existe essa lei do arrependimento espiritual, né? E eu me lembro disso porque uma vez eu também preguei evangelho em uma cidade com uns jovens naquela época. E encontramos um casal, a senhora, né? Ela era presidiária, né? Ficou muitos anos na prisão. E o marido também era na prisão. Ambos eram presidiários. Se conheceram, quando saíram da prisão, eles casaram. E, infelizmente, o marido, pelo fato de ter sido ex-presidiário, o bando anterior buscou ele, viu que ele não queria mais formar parte do grupo, mataram ele. Olha, e ela... eles eram cristãos porque lá as pessoas pregaram o evangelho para eles lá na prisão. Eles saíram, se tornaram cristãos. E ela, naquela época, nós visitamos, falando que ela tinha um ministério de buscar a todas as mulheres que saem da prisão, porque quando saem da prisão não tem emprego, não tem nada. E ela tinha essa função de buscar aquelas mulheres e explicar do evangelho, falar, olha, Deus não sei se isso, meu marido estava comigo, nós estávamos juntos, né? Infelizmente, levaram meu marido, mas eu continuo lá. Para nós foi incrível. E não se pensava pregar evangelho para ele estava dando um exemplo de vida, assim, foi incrível, né? Mas por que estou falando isso, irmãos? Porque, de fato, irmãos, é o evangelho que pode transformar as pessoas, né? Você fala muito certo, né? Jesus não veio transformar a sociedade naquela época, revolucionário, não. Jesus veio transformar o dentro do homem. O problema é dentro do homem, né? Se transforma dentro do homem, as coisas externas vão mudar, né? Mas, pastor, obrigado. Muito bom, Elmer, muito bom. É essa a ideia mesmo, gente, porque o problema é o que está acontecendo dentro do coração do homem, né? O que a gente vê aqui, e bom eu me lembrar dessa questão, e eu achei lindo esse exemplo do arrependimento, eu posso dizer aqui, gente, com toda certeza, esse exemplo que a Bíblia deixou para a gente, para lembrar que, apesar de tudo que eu estou contando aqui para vocês, essa questão bíblica, dos princípios de autoridade, da quebra, onde tudo surgiu, a gente sabe que é dentro de casa. Existe um discurso ideológico que, assim, não, eles são vítimas da sociedade, são vítimas da sociedade. Assim, existe isso também. É claro que uma criança que cresce numa comunidade em que o pai já foi morto, era traficante, a mãe também, a chance dela entrar é enorme. Mas, gente, o pior é que o que a gente está vendo de casos, e mais casos, e mais casos, não é. O pai e a mãe estão vivos, eles estão lutando há anos para tirar o filho da criminalidade. Então tem muitos casos que não é vítima da sociedade. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou pedir para o Vitinho ir preparando para a gente. Vitinho, joguei lá no MC4. São tantos casos, né? Mas de uma mãe que entrou na delegacia, o filho foi pego no tráfico e ela brigando com o filho e o filho está preso. E aí ele se achando vítima, ela fala, você não é vítima. Nunca deixei faltar nada, fizemos de tudo por você. Então existe esse aspecto, entende? E que crianças que têm pai, tudo bem, não são ricos, não tem, né, não é essa a questão. Tem pai honestos, de valores, que ensinaram os princípios, mas eles saíram da esfera da autoridade e hoje estão na mão de outras autoridades, entende? E é um risco. Mas
Ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos mostra, nesse ladrão na cruz, o que é importantíssimo, que duas coisas vão acontecer, gente. Ou vai até o final, como aconteceu com um dos ladrões que representa a humanidade, vai blasfemar de Deus lá na cruz, condenado, prestes a uma pena de morte. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. É uma parte. Não houve arrependimento. Ele foi até o final. Ele pagou a dívida dele diante dos homens, porque essa era a pena, e vai pagar a dívida dele com Deus na eternidade. Ele vai ter uma eternidade para pagar essa dívida espiritual. Só que o outro, aí a lei do arrependimento, né? Foi dada a oportunidade. Ele era malfeitor, não era bonzinho, tira isso da cabeça que ele está lá porque não era bonzinho não, gente. A Bíblia diz que o outro repreendeu, fala assim, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Para mim, gente, isso aqui é a verdadeira evidência de um arrependimento, de fato. Você vê várias coisas. Primeiro, ele reconhece o seu erro e ele está pronto para pagar pelo seu erro. Porque o que aconteceu com o ladrão na cruz, a gente tem que lembrar uma coisa, gente. Ele não desceu da cruz, ele ficou e ele admitiu, reconheceu e quis ficar. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Isso é verdadeiro arrependimento. Você entendeu? E era pena de morte. Ele estava no corredor da morte para ser executado e ele sabe, provavelmente esse crime é crime de morte. Ele deve ter matado alguém, senão ele não estaria lá. Para ele estar ali, gente, tá? Se não é um crime político, como no caso de Jesus, foi acusado de algo político. Esses homens, com certeza, é crime de morte, matou gente. Então ele tirou a vida de pessoas. Então ele sabia que essa era... Não tem nada substitui. O que substitui uma vida? Só outra vida, gente. Então ele estava ali pagando e ele tinha consciência disso. E ele pega e fala assim, olha, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Em nenhum momento ele pede para descer dali. Vamos entender o quadro. Ele está consciente do crime, ele assumiu o crime, ele está pronto a pagar pelo seu crime, só que aqui na lei dos homens, a dívida ia ser paga com a pena. E ele foi e assumiu e falou assim, ó, estou aqui e vou pagar diante dos homens a minha pena. Só que a dívida espiritual não tem como pagar. Não tem como pagar. Porque a gente tem que lembrar que todo crime, todo pecado não é só contra o próximo. Todo pecado é contra o próximo, contra Deus. Contra o próximo, a gente restitui. A Bíblia diz, se for roubo, a lei mosaica dizia para restituir quantas vezes mais? 4 vezes. Então, por isso que a turma pensava 2 vezes antes de roubar. Porque se você roubou uma, você vai ter que dar 4 no lugar. Se pegar, vai dar 4. Todos que roubavam estavam lá. Os cobradores de impostos, quando se arrependiam de verdade, ó, se eu roubei alguém, pode vir na porta da minha casa reclamar que eu vou restituir 4 vezes mais. Era a lei mosaica. Isso é verdadeiro arrependimento. Eles pagavam a pena diante dos homens. Se ele tirou a vida de alguém, tem que pagar com a própria vida. Isso é básico. Estou aqui e vou morrer na cruz. E vou pagar diante dos homens. Só que a dívida espiritual, aí é misericórdia. Aí ele pede, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, Jesus não falou assim, gente, ele se arrependeu. Beleza, deixa ele descer da cruz para voltar para a família dele, dar bom testemunho. Não, ele precisou pagar. Se fosse um crime menor, ele ia pagar um tempo na cadeia, depois ele ia ter a oportunidade de viver e dar o testemunho dele. Mas isso mostra para mim o seguinte, quando eu vejo alguém no crime, eu tenho que ter esperança. Até o último momento, ele pode se arrepender. E a gente tem que ter essa mentalidade. A Igreja de Cristo veio para salvar pecadores. O médico veio para isso. Os sãos não precisam de médicos, os doentes. Então, o Evangelho tem que ser para essas pessoas também. A gente tem que ter uma mensagem. Agora, essa mensagem é assim, qual foi seu crime? Meu irmão, você vai pagar. Quantos anos de cadeia você tem que cobrir? Se você cobrir 10, 20, 30 anos, vai pagar. Agora, o dívida espiritual não tem como você pagar. Se você se arrepender de verdade, você vai ser perdoado e vai entrar no céu com a gente.
Isso é bíblico, não tem como. Essa é a realidade. Alguém levantou a mão, perdão, meu irmão, pode falar. Eu li no... Ô, Vitinho, vai preparando os 2 vídeos que eu joguei pra gente aí, prepara o áudio, coloca no telão para transmitir, pra gente encerrar com o vídeo, estamos caminhando pro final. Desculpa, Marineide, só pra gente orientar aqui, pode falar. Eu li num post, pastor, sobre isso, né, a crucificação. Aí falava lá assim, que provavelmente esse moço, os dois, eram conhecedores, né, da Bíblia, das leis. Ele falou assim, e esse moço sabia que Jesus ia vir, esse que se arrependeu, os dois, né, mas esse que se arrependeu, ele sabia que Jesus ia vir, e ele reconheceu realmente que Jesus é o Filho de Deus. Porque se fosse qualquer um que não conhecia a lei de Moisés, não conhecia os profetas, né? E ele falou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Algum conhecimento ele tinha. Alguém que tinha conhecimento, né? Conheceu, mas não obedeceu. Naquela cultura eles E todos aí pagou. cresceram ouvindo a palavra. É como se fosse um filho desviado, gente. Ali é como se fosse um membro de igreja que cresceu, se desviou, ele sabe. Né? E tem oportunidade de arrependimento até o fim da vida dele. E assim, rapidinho, e a obrigação nossa dos pais é castigar, ensinar e castigar. Eu lembro que a Lívia, ela não parava, tinha menos de um aninho. Falei, quando ela completar 1 ano, eu vou ensinar ela a sentar no banco da igreja e ficar quieta. No meu entendimento, tinha que ser assim. Completou 1 ano, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Peguei ela, lá na igreja tinha uma árvore, peguei um galinho, bati. Falei, você vai sentar e você vai ficar quieta. Não me deu mais trabalho no culto. Uma criança pequena. O Vitor, levei aqui várias vezes de sapato, peguei de sapato, de chinelo. Não resolveu. Não resolveu. E na escola, todo dia, até uns 5 anos, todo dia eu batia, todo dia. Todo dia graças a Deus, está aqui, ó. E graças a Deus, o Elcio também. Apanhou bastante, Vitinho? O Elcio também não era de bater, mas o Elcio bateu nele. Eu acho que o Elcio não bateu, mas nele bateu, ele era rebelde. E graças a Deus, ó, oração e castigo, né? Oração e castigo. Não é fácil, gente. Todo mundo tem telhado de vidro, né? Mas a gente não sabe. A gente pode ter um filho, um neto e a gente está sujeito. Vamos fazer a nossa parte, vamos orar. E crer que se aqueles que já romperam essa barreira da autoridade, Deus pode trazer misericórdia para eles, né? A gente crê nisso. A Bíblia diz que na mesma hora Jesus disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Mas tudo isso é muito profundo, né? Jesus ali está validando que ele tem que pagar aquela pena, reconhecendo que aquela pena não é injusta. Aquela pena não era injusta, entende? Então, se aquela pessoa está ali porque ele injusto era a pena sobre Jesus, sobre os 2 malfeitores não. Só que isso levanta um tema muito polêmico, que eu não vou tratar hoje. A gente pode conversar no outro momento. Que pena que eles estavam pagando ali? Alguém sabe dizer? Que pena que era? Vamos falar. Que pena que eles estavam lá na cruz pagando, os 2 malfeitores? Pena de morte, gente. Pena de morte. Jesus não questionou a pena de morte. Nem Paulo questionou. Tem uma passagem que Paulo, se eu cometi algum crime digno de morte, estou pronto a morrer. Nenhuma passagem na Bíblia é contra a pena de morte, viu, gente? É uma coisa para se discutir socialmente. Um país corrupto, só vai ladrão de galinha morrer lá. Esse é outro problema. Mas, biblicamente falando, não tem. Pelo contrário, você tem muitos e muitos e muitos textos no Antigo e no Novo Testamento, e o princípio bíblico da vida, da supremacia do valor da vida, que nenhuma vida... Agora, essa banalização que a gente está vendo, desses criminosos com fuzil, gente, nem carro blindado mais segura. E olha o que virou lá no Rio de Janeiro. No dia seguinte já mataram uma outra menina lá, você viu? Mais uma morreu com um tiro na cabeça, lá estava dentro de um carro. Então, assim, a quantidade de vidas virou assim, é igual formiga, morre aos montes, sem contar os crimes com requinte de crueldade, picam a pessoa, torturam. É uma coisa assim que alguma coisa tem que acontecer, gente, não dá, né? Infelizmente, tem um efeito colateral numa situação como essa. Eles usam, como os terroristas lá no Oriente usam o Hamas e tudo mais, eles usam os inocentes como escudo. Vai morrer gente inocente, gente, pode ter certeza. Mas aquela coisa, você tem um crime lá, está matando, no Brasil está perto, mata mais do que países em guerra, 40 mil pessoas por ano. Mas para você eliminar o crime, você vai um ou outro. Mas, gente, se daqueles 120 que foram mortos, os que entregaram as armas, tiveram oportunidade.
Ainda que o sistema do país está bem complicado, né? O judiciário ele está com uma ideologia, né? Tem aquela questão da custódia, em 24 horas o cara com um fuzil na mão que matou, ele sai de novo e volta, e sai de novo e volta. Tem casos de alguns foram presos 40 vezes. Não, o nosso problema é muito mais complexo, eu sei. A gente está falando de um princípio aqui. O que a gente tem que trabalhar? A esperança que pode se arrepender até o fim. Temos que ter essa esperança. Para todos, gente. Eu vou pedir para colocar, Vitinho, você consegue colocar o do menino que era da igreja, se desviou, foi para o crime, tráfico, armado e tudo mais, e ele vai voltar. Né? Então, Vitinho, vê se o áudio está liberando e vê se você consegue também transmitir no coisa. Mesmo que não apareça a tela inteira, não tem problema. Mas se você clicar lá embaixo, Vitinho, ó, geralmente, se você clicar aí, ó, quando você der play, vamos ver o que dá para fazer. Vê se abre. Ó, aí, ó. Não tem problema que se não aparecer a tela inteira, porque é do Instagram, né? Tem só o mute aqui embaixo, tá vendo do lado direito? Acho que tem que tirar. Aí, ó, vê se aí você controla o volume aí no não tem problema, gente. Esse é um caso de um menino que cresceu na igreja, mas desviou. Alguns se arrependem e outros não. A gente tem um exemplo de pessoas que se arrependeram. Olha que bonita essa história. 17, um jovem que foi... Beleza. Acho que tem que controlar o áudio ali na mesinha, né? É muita coisa para alguém sozinho, mas ele está fazendo, tá dando certo. Aí, beleza. Criado na igreja, se afastou da presença do Senhor, se iludiu no mundo da criminalidade e foi preso por tráfico de drogas. 2 anos passam e assim já... Isso, vai baixando um pouco. Aí, perfeito. E com uma barriga inchada e pé inchado. 3 dias em casa, ele se interna no hospital da Posse Nova Iguaçu e descobre que teve água na pleura. Coloca um dreno no seu pulmão e ele fica 17 dias com o dreno no pulmão, porém o seu pulmão não expandiu, a ponto que o cirurgião tórax disse que ele teria que fazer uma janelinha, uma cirurgia no seu tórax, aonde ele perdeu 3 dedos de costela. 4 de novembro de 2020, o mesmo agora com a saúde restaurada, casa e começa a viver o propósito de Deus ministerialmente. Este jovem sou eu, que Deus fez uma grande obra na minha vida, através da oração da minha mãe, que hoje descansa em Deus, e de uma esposa que se colocou de pé no cenário de morte, mas acreditou que Deus daria vida. Deus te abençoe. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Amém, né? Coloca aquela outra do cara aqui. Não tá dando, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu tenho um monte. Eu coloquei no meu Instagram. Quem me segue, olha lá. Vários e vários casos de jovens que foram pro crime. Ó, tem um último. Deixa eu ver se esse aqui foi também. Tem um do Instagram aqui, ó. Vitinho, vê se você consegue abrir esse outro aqui, ó. Ó, é um outro agora que eu vou mandar aqui, ó. Não, peraí. Não estava abrindo, né? Eu tenho que abrir o vídeo inteiro. Pronto. Olha, é aquela coisa. A família não pode desistir até o fim. A gente não sabe o que vai acontecer até o último minuto. Mandei mais um aí. Vê se você consegue abrir esse. Esse aí, ele estava no crime. Foi para... Mexeu com bruxaria. Nossa, fala, não tem salvação. Tem. A gente crê no poder de Jesus ou não? Jesus pode mudar qualquer um, até o último momento. Agora, claro, isso não quer dizer que, não, tem que deixar ele vivo para ver. Não, meu irmão, se o cara já está com arma na mão tirando vida, aí não, já foi para outro nível. Entendeu? Então, se o cara já está com a arma na mão, tirando vidas, aí é espada, não tem nem que pensar. Você tem que ser um cristão esclarecido, está na Bíblia. Entendeu? Então, não é assim. Não é também assim, o cara vai lá, rouba uma bicicleta, mata. Não, claro que não. Mas quando o crime já chegou numa esfera de tirar outras vidas, aí vai ser a espada. Se no Brasil não tem pena de morte organizada, vai ter a pena de morte na rua. A gente sabe que então não existe isso. A gente tem que ter esse princípio. Mas enquanto estiver lá, prendeu, ora, trabalha, evangeliza e tem esperança. Vamos ver se você consegue abrir esse também, Vitinho. Esse é mais um caso, mas tem muito mesmo, gente. E a gente tem que ter esperança. Né? E tem que orar, trabalhar nesse sentido. Vamos lá.
Mas só mais esse vídeo e a gente termina, tá? Olha, ele já está envolvido com bruxaria. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe, e eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Aí, ele já foi numa igreja sendo evangelizado já. Provavelmente esse aí devia estar até possuído, né? Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. A gente tem que ter essa esperança, né, gente? É pesado, né? Claro, claro. A gente já está caminhando para o encerramento, então é uma aula aqui, tranquilo. Pode falar, Elmer. Tem uma história bem bonita, não está na Bíblia, mas está nos registros históricos, né? Contam do apóstolo João, né? Está naquele livro História da Igreja, fala que João, quando ele ficou exilado, né? Ele ficou 20 anos exilado naquela ilha de Patmos. Quando ele voltou, já tinha 90 anos, e conta esses historiadores, né, que Pode falar, Elmer. Vitinho, volta a tela lá para a câmera da gente. Pode falar, acontece Elmer, que naquele lugar tinha uns criminosos. E um dos irmãos que reunia na igreja lá em Éfeso, que reuniu no passado, era o chefe dos criminosos. E João, quando viu essa história, ele ficou muito, mas muito entristecido, muito. E ele foi em busca dos criminosos, se entregou. Fala, eu quero falar com seu chefe. Fala assim. Ele foi e quando levaram o chefe, ele viu cara a cara, né, ao anterior irmão, né, que era o chefe dos criminosos. E ele falou, o João falou para ele, você tem que se arrepender. E aquele João, quando viu, foi embora, fugiu isso, não quis nem saber mais nada. Só que acho que a atitude de João de buscar ele, aquele fez que ele se arrependesse. Logo depois ele voltou, se arrependeu e depois se tornou um líder lá no grupo lá em Éfeso naquela época. Não está na Bíblia, mas como João mostra, né, do amor que tem que ter as pessoas, combina muito com o aspecto que João prega, né? E segundo conta os historiadores, naquele livro mostra, né, que esse João se arrependeu e se tornou outra vez líder, né? Então, esse é o poder do evangelho, gente. Também tem aquele exemplo do País de Gales, né? Houve um avivamento em País de Gales. Conta a história que foi tanta conversão naquele lugar que os policiais não tinham mais emprego. Acabou os criminosos. O que eu vou fazer? Aí um repórter foi lá naquela cidade, entrevistando as pessoas, né? Aí falaram, não, e aí os policiais falaram, não, até a criminalidade diminuiu, falaram assim, que não tem mais, né? Aí foi interessante. Então, se esse é o poder do evangelho, né? Deus chega, ele muda, né? A gente tem que crer nesse poder, né? Obrigado. Muito bom, Elmer. Não, sem dúvida, gente. A gente crê no poder de Deus, né? A gente não pode cair nessa ideologia, vítima da sociedade, deixa ele fazer o que ele quiser, vai, prende, solta, ele mata, prende, solta, mata. Não, isso não, para. Tomou a arma na mão, gente. Foi pro embate com a polícia. Esquece. Aí dali não tem mais volta. Mas crendo que se na misericórdia de Deus ele se arrepender, eu acredito que aqueles meninos foram pegos lá no Rio, que alguns entregaram as armas, eles têm oportunidade, estão vivos, está respirando, está vivo. Se ele se arrepender, sai do crime, não é fácil, tem consequência, vai ter que pagar pelo que já fez, tá? Sou contra um polícia matar uma pessoa que roubou uma bicicleta. Eu acho errado.
né, você tem as penas proporcionais. Agora, uma pessoa que anda armada com fuzil, matando inocentes, estuprando, picando, pelo amor de Deus. E dizer que não, vamos, vítima da sociedade, para com isso. Vai ter que pagar pelos crimes que cometeu aqui na terra e, se der tempo, quem sabe se arrepender, e aí o negócio dele com Deus. Então, nosso trabalho é pregar o evangelho. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele é justiça. Ele criou um inferno para pessoas passarem uma eternidade pagando pelos seus pecados. E aqui na terra, a gente vai pagar pelos nossos erros, né? Se eu roubar, eu vou ter que pagar, né? Então, não tem como. Isso aí é bíblico. A gente tem que trabalhar assim. Agora, a gente não está melhor que essas pessoas. A gente tem que olhar para essas pessoas e falar assim, Deus teve misericórdia de mim. E eu oro para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. E haja tempo delas se arrependerem. E que pague pelos seus erros aqui. Simples. Para a gente é uma coisa tão tranquila. É bíblico, está lá, é fácil. Eu acho que esse exemplo, o ladrão na cruz, foi o melhor que podia ter. E olha, foi no finalzinho mesmo, na hora que ele estava lá agonizando para morrer. Mostra que não é algo que ele tem que fazer para a salvação. A salvação Jesus deu, Ele pagou. A gente tem que lembrar assim, não existe nenhum crime, nenhum pecado maior do que a graça de Deus. Tá? Mas também, nenhum pecado vai passar impune pela justiça de Deus. Lembra disso. Mas não existe nenhum. Se Hitler, no final da vida dele, se arrependeu, ele foi perdoado, gente. Você acha que Jesus na cruz, o sangue de Jesus tem poder para perdoar um homem como Hitler? Estou dando um exemplo de algum, né? Eu creio que tem. Eu acho que o sangue de Jesus tem poder de perdoar o maior criminoso do mundo, o maior terrorista do mundo, o homem que matou milhares de pessoas, milhões, né? Hitler é responsável por milhões de mortes. Eu creio que o sangue de Jesus tem poder para perdoar uma alma como aquela. Quanto mais de um ladrão, de um criminoso aqui da sociedade. Então, só que como que a gente lida com isso? Então a igreja tem que ter misericórdia, acolher, perdoar, paga pelos seus pecados aqui na terra, orar para que haja arrependimento. Está preparado para receber um cara tatuado dos pés à cabeça, envolvido no crime, na macumba e tudo? A gente tem que estar preparado. E crer que Deus pode transformar essa vida, entende? Acolher e trabalhar. Para que, claro, que ele vai ter que mostrar sinais de arrependimento. Reconhecer o seu erro, pagar pelo seu erro e testemunhar a Cristo. Então a igreja é isso, é o lugar que salva pecadores. Pode falar, meu irmão. Olha só, é isso mesmo. E ele era um criminoso, ele matou o primeiro cristão, mártir, né? Foi Estevão, Paulo matou Estevão. Ele foi responsável, ele matava cristão, ele perseguia, matava. Então a gente tem exemplos bíblicos e Deus usou de uma forma extraordinária. Eu acredito que esses jovens que se convertem, olha o poder extraordinário que Deus pode usar uma vida dessa, né? Para outros que estão no crime, falou, dá tempo de eu sair dessa vida. Não é fácil você trabalhar 30 dias para ganhar um salário pequeno, pagar as coisas honestamente. O crime é aquele negócio, é cordão de ouro, 10 mil no bolso, arma na cintura, a mulher que ele quiser, mas vida curta. Vida curta. Ele vai viver ali 1, 2, 3 anos e morre. Entende? Então o cara vai trocar 2, 3 anos, entende, da vida dele, que podia viver 70, 80 anos, formar uma família. É uma decisão que ele tem que tomar. E as pessoas são responsáveis pela sua decisão. E eu não acredito nessa história de vítima da sociedade. Ali tinha 2 ladrões, os 2 cometeram crime, os 2 pagaram aqui na sociedade os seus crimes, e um deles se arrependeu e Deus perdoou. Então essa tem que ser a mensagem da igreja. Amém? Vamos encerrar com uma oração, já passo para o Nelson, né, Nelson? Não tem nada hoje, Nelson? Então chega aí, a gente já encerra junto já, então, a nossa... Então tá ótimo, né? Vamos encerrar, meus irmãos. Ó Pai querido, graças te damos pela nossa igreja, por esses temas que estão na Tua Palavra, nos ajudam a refletir, a pensar de forma séria, Senhor, sobre esse assunto. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ajude, ó Pai, diante de tantos desafios, uma sociedade que está corrompida em todas as esferas. E tem misericórdia dos jovens, ó Deus, que estão sendo aliciados pelo crime. Muitos se perderam, muitos morreram, Senhor, já nessa vida, mas muitos também se arrependeram, mudaram, Senhor. Aqueles que estão no crime, que a Tua misericórdia, Senhor, alcance essas vidas e a igreja esteja aberta para acolher, para receber, para transformar vidas, ó Deus. Que eles paguem pelos seus crimes aqui na terra, mas que possam ser perdoados nos céus, ó Deus, quando verdadeiramente se arrependerem.
Ajuda-nos, ó Pai, a ter esta mensagem de arrependimento para todos, ó Pai, inclusive para aqueles que estão envolvidos em crimes maiores. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.